Então vamos lá, pessoal. Exercício número 3 de movimento retilíneo uniformemente variado. O que diz o exercício? Um carro está a 40 metros de um semáforo que neste instante acende a luz amarela. O motorista que está trafegando a 60 km por hora acelera a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado para tentar passar pelo semáforo sem ser multado. Sabendo-se que o sinal amarelo irá permanecer assim, na cor amarela, né, por 2 segundos antes de ficar vermelho, verifique se o motorista conseguirá passar pelo sinal sem ser multado. Na verdade, aqui o que ele quer é uma situação extremamente corriqueira, tradicionalíssima entre praticamente todos os motoristas que colocam seus carros no dia a dia nas nossas ruas. O cara vê ali o sinal amarelo, ao invés de frear o carro, né, reduzir a velocidade, ele acelera para ver se ele vai conseguir passar no sinal amarelo. Só que tem o pardal, alguns sinais, tem um pardalzinho, no instante que fica vermelho, ele vai ali, puf, tira a foto. E aí daqui a algum tempo, semanas ou meses, alguns meses depois, a multa chega e a gente entra em desespero. Mas vamos ver nesse caso aqui se o nosso motorista, nosso amigo, vai ser multado ou não. Então a gente desenha aqui, equaciona o problema através desse desenhozinho. Está ali o carro, distante 40 metros do semáforo, ele está vindo com uma velocidade inicial de 60 km por hora, e aí o motorista vê o sinal amarelo, ficou amarelo, e ele decide acelerar o carro a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado, para tentar passar pelo sinal sem receber uma multa, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Então, antes de mais nada, a gente precisa passar a velocidade que está dando em 60 km por hora para metros por segundo. Para passar km por hora para metro por segundo, basta o quê? Dividir por 3,6. Eu vou ter velocidade de 16,7 metros por segundo. Certo? Gente, tem duas maneiras da gente fazer isso, tá? Uma maneira um pouco mais complicada, quer dizer, não é complicada, ela é mais trabalhosa. E uma segunda maneira, tá? Eu vou fazer das duas para vocês verem qual é a maneira que vocês mais gostam. E é sempre bom a gente fazer de dois modos até para fixar o nosso conteúdo, certo? Primeira maneira vai ser a maneira mais trabalhosa, que eu vou usar a equação da função horária, da posição em função do tempo, né? Que o S é igual a S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, divididos por 2. A gente tem tudo aí, só não tem o tempo, que é o que a gente quer descobrir, né? Então a gente tem o espaço final que ele vai percorrer, ou seja, é 40 metros, ele tem que ter no mínimo aí percorrido os 40 metros para passar pelo sinal vermelho, ou pelo semáforo, né? Que é igual ao espaço inicial, como a gente está partindo de uma análise nessa fotografia, né? Nesse instante, então o espaço inicial ele é 0, mais o que? Mais a velocidade inicial que foi dada, que é o 16,7 metros por segundo, vezes o tempo, que é o que a gente quer descobrir, tá? Dividir mais o AT ao quadrado sobre 2. Quem é o A? O A é 2. 2 corta com 2, né? E eu fico simplesmente com mais T ao quadrado. Vamos organizar essa equação. T ao quadrado mais 16,7T menos 40 é igual a 0. Isso é o quê? Uma equação do segundo grau. E eu preciso, toda equação do segundo grau, ela tem duas respostas, né? Ou seja, tem duas raízes. Para isso, para descobrir quais são essas raízes, posso usar o método de Bhaskara para descobrir quem são essas duas raízes, que é como vocês estão vendo aí, né? As raízes vão ser dadas por quê? Menos B, mais ou menos B2 menos 4AC, a raiz disso dividido por 2A, certo? Vamos então jogar os dados na equação, os dados que a gente tem. Quem é o B? O B é a componente do termo, né, da variável elevado a 1, que é ali no caso t elevado a 1, a componente, ela é o quê? É o 16,7, então é menos b, né, menos 16,7, mais ou menos a raiz de quê? B ao quadrado, a gente já viu que o b é 16,7, então 16,7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, né? Quem é o A? O A é o componente da variável elevada ao quadrado. Então, a gente tem ali t ao quadrado, o A ele é 1.
né? Então, menos 4 vezes 1, vezes o quê? Vezes o C. O C é a constante lá que não tem acompanhamento de nenhuma variável, ou seja, é o menos 40. Divididos por 2 vezes A. 2 vezes 1. O A a gente já viu que é 1, que está ali associado ao T ao quadrado. Né? Aí acaba a física, virou matemática, né? Então, para isso, agora a gente vai definir as duas respostas, né? As duas raízes. Vai ser menos 16,7 mais 21. Esse 21 é a raiz quadrada de todo aquele termo grandão ali, tá? Dividido por 2. E com isso, a primeira resposta que a gente vai ter é 2,15 segundos, certo? Se a gente agora diminuir, né, a segunda raiz, né, menos 16,7 menos 21 dividido por 2 vai dar igual ao quê? Menos 18,9. Como não existe tempo negativo, ou seja, a gente não pode, pelo menos por enquanto, voltar ao passado, a gente chega à conclusão que o quê? Que o tempo é 2,15 segundos, certo? E aí, o que acontece? Como o sinal amarelo ele demora 2 segundos para se transformar em vermelho, por uma fração de segundo, ou seja, por 0,15 segundos, o nosso motorista vai ser multado. A pressa é inimiga da perfeição, certo? Agora vamos fazer esse mesmo problema de uma segunda maneira, um pouco mais rápido, né? Que é usando a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Certo? E a gente sabe que o V ele é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, certo? Então, simplesmente, o que a gente vai usar daqui? Vai usar Torricelli. V é igual a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vamos jogar todos esses dados nessa equação. Tá? Velocidade vai ser igual a raiz quadrada de o V0, que é o 16,7 metros por segundo, elevado ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é a aceleração, que é 2, vezes o ΔS, que é 40. Com isso, a gente chega à conclusão que ele vai passar no sinal, naquele instante que ele vai passar no sinal, ele vai estar uma velocidade de 21 metros por segundo, certo? E aí eu vou querer determinar o quê? Qual é o tempo? O tempo a gente vai obter daquela equação lá que eu dei lá em cima, anterior, que está ali do lado da equação de Torricelli, que é o V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Isolando o T, a gente tem o tempo T, a gente tem que o quê? Que o tempo é o V menos o V0 divididos pelo A. Né? E aí, simplesmente, eu vou substituir os dados. O V0, o V a gente já tem, que é o 21, que a gente acabou de calcular. O V0 a gente já tem, que é o 16,7, divididos por 2. Quando a gente vai fazer as contas, a gente vê exatamente o 2,15 metros por segundo, comprovando o resultado anterior, que a gente fez pela função horária em função do tempo, né? Pela função da posição, pela equação da função da posição em relação ao tempo. Então, a gente chega à conclusão que o nosso querido motorista, devido à sua pressa, ele vai ser multado. Ok? Bom, gente, era isso. Exercício número 3 concluído. Se gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, isso pode ajudar bastante o nosso canal. Até o próximo vídeo, enquanto a gente vai fazer o exercício número 4. Um abraço.